Boa noite, salve, salve, povo de Deus, boa noite, bom dia, boa tarde, cada um no seu respectivo horário. Estamos aqui mais uma vez para meditar um pouquinho da palavra de Deus. Hoje eu quero ler aqui o Lucas não, é Evangelho de Marcos, né? Tá perto aqui de Lucas, Marcos, capítulo 1, 17, diz assim, ó, Marcos 1,17, e Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as redes, o seguiram. Interessante esse versículo. Jesus compara os homens como peixes. Peixe. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E os pescadores de peixe jogaram suas redes ao lado e seguiram a Jesus. Era o início do ministério de Jesus, ele estava já fazendo a triagem dos seus discípulos, aqueles que haveria de estar com eles no seu ministério. Mas uma coisa imperativa ele disse, vinde após mim. O chamado de Jesus é feito com toda a segurança para aqueles que querem tê-lo como líder. Vinde após mim. Eu conheço algumas pessoas que Jesus já ficou para trás há muito tempo. Ele começou andando atrás de Jesus, vinde após mim. Depois cresceu, passou na frente de Jesus. O Edir Macedo certa vez disse que Jesus foi muito otário numa de suas colocações como homem. Eu posso até concordar com o Edir Macedo nisso, porque veja bem, quando Jesus estava na pessoa da carne, como Jesus estava na carne, o Cristo de Deus encarnado, mas quem mandava era Jesus, quem andava era Jesus, o Cristo estava nele, o Cristo pré-existente, que coabitava com Deus desde a fundação do mundo, estava em Jesus, e Jesus é quem andava, quem falava, quem comia, quem bebia, quem dormia, quem suava, quem cansava, quem trabalhava, era Jesus, como homem. Uma certa vez Jesus disse assim, olha, vocês agora saem de 2 em 2, saem por todas as cidades, pregando o Evangelho. Aos judeus, não entre na casa dos samaritanos, dos gentios, dos ateus, preguem aos filhos de Israel, dizendo, é chegado o reino dos céus. Isso Jesus falava quando era homem como nós. E depois você percebe lá que na ressurreição, após a ressurreição, ele manda,
e de pregar o evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, Galiléia, até os confins da terra. Então você vê que há uma mudança, né? Então Jesus, sendo o Cristo de Deus, ele começou a reunir, né, os apóstolos para ficar com ele, porque ele precisaria de proteção, de guarda, até o dia da sua partida. Muitas vezes ele foi atacado, muitas vezes ele foi enquadrado para ser morto pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes do templo, que faziam empreitadas para pegá-lo e matá-lo. Certa vez ele estava num lugar pregando e vieram vários fariseus, juntou e molestaram o povo contra Jesus e partiram para matá-lo. E o Cristo, que habitava em Jesus, mandou Jesus passar no meio deles, e eles ficaram paralisados. Jesus passou e foi embora. Eles chegaram a empurrar a Jesus até na beirada do precipício, para empurrá-lo lá embaixo. Jesus sai, passa no meio deles e vai embora. Muitas vezes, quantas tentativas de morte, mas Jesus sabia que o desiderato já estava escrito nas Escrituras, que era a cruz. Então ele diz: vinde após mim. O chamado de Jesus é feito com toda a segurança para aquele que crer nele como líder. Vinde após mim, eu garanto. O verdadeiro líder está à frente. Não há nada mais tranquilo que ter a certeza de que estamos tendo uma boa condução, que tem alguém nos conduzindo. Quando o líder sabe o que está fazendo, conhece o caminho não como um guia, mas como quem fez o caminho. Porque o que Jesus disse? Eu sou o caminho. Então era fácil, era só segui-lo. É só ir atrás de Jesus. Eu li um livro escrito por um papa e o livro falava sobre a vida de Jesus, uma visão que ele tinha sobre Jesus. O livro é Nas Sandálias do Pescador. E o título me chamou a atenção e eu li o livro. E o livro falava sobre isso. Qual é o homem na terra que pode pisar os sapatos de Cristo? Não há ninguém entre nós que pode se comparar ao líder, ao Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o líder, Ele está conduzindo. Não se preocupe com pandemia, não se preocupe com a saúde, demasiadamente, com o que vai comer, com o que vai beber. Se você tem Jesus como líder, porque Ele não só sabe o caminho de todas as coisas,
como ele conhece o caminho. Ele conhece o caminho não como um guia, mas ele conhece o caminho porque foi ele que fez o caminho. Ele conhece o caminho como aquele quem construiu o caminho. Deixe Jesus na frente. Deixe Jesus na frente dos seus negócios, na frente da sua vida espiritual, para não passar vergonha. Certa feita eu presenciei um obreiro querendo expulsar o demônio, e o demônio resmungando, dizendo que não saía. Deixa Jesus na frente, na sua frente, para ver se esse demônio não sai, se o diabo não sai do seu caminho, não sai da frente. Não sair, você passa por cima, com Jesus. Quantos já deixaram Jesus e ficaram para trás? Eu quero lhe dizer uma verdade: as grandes cidades estão perdidas. As grandes nações, povos e nações estão perdidas. Porque tiraram Jesus do seu contexto histórico. Tiraram Jesus do seu contexto histórico. E não adianta cantar, dizer que com Jesus no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco. Não adianta. Com Jesus no barco, meu amigo, a tempestade se levanta. Agora deixa a nau na mão dele, deixa o remo na mão dele. Ou o leme, né, na mão dele. É outra história. Pode levantar a tempestade, não tem problema nenhum. Jesus no barco, não é certo que com Cristo no barco vai tudo bem, de maneira nenhuma. Às vezes a gente passa muita luta porque Jesus está no barco. Talvez se não estivesse, você não passaria problemas que você tem passado. Não é certo que estando Jesus no barco não aconteça nada. As piores tempestades da nossa vida podem ocorrer com Jesus no barco. Jesus estava no barco dos discípulos. Levantou um grande temporal. Jesus dormia na proa do barco, na parte da frente. Levantou um temporal que empolou as ondas e jogava o barco para tudo quanto é lado, e os discípulos começaram a ficar preocupados, e profissionais de pesca, acostumados com a desavença, mas naquele dia, e João vai lá e diz: Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, não se dá que morramos. Você que já foi em alguma igreja, você já ouviu aquele hino: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos vão tragar.
Mestre, atenda ao nosso chamar. Jesus dormindo no barco. Meu amigo, não adianta Jesus estar no seu barco se o leme ainda está na sua mão. Eu que faço, eu que resolvo, eu é que resolvo, eu é que faço, e não ouço conselho de ninguém, o negócio é comigo, eu que resolvo. Deixa Jesus ser teu guia, porque Ele conhece o caminho, não como um guia, mas como aquele que fez o caminho. Vinde após mim. Jesus está dizendo, deixa eu ir na frente, rapaz. Se você deixar eu ir na frente, é comigo. Vinde após mim. Entrega o leme nas mãos de Jesus e peça a Ele, Senhor, seja meu guia neste mundo tenebroso. Senhor, eu já bati a cabeça em vários lugares, já errei muito. Mas a partir de hoje, Senhor, me ajude, me guie naquilo que eu tenho que fazer, nas decisões que eu tenho que tomar. E eu certamente serei vitorioso.